canal de Brasil, agora com o programa Noite sobre Duas Rodas, o canal do motociclista 24 horas no ar. Galera, agora nós vamos começar aqui o Motoculto, aqui do Estilo de Vida, com o Léo aqui, Itaipu. Valeu, galera? Show de bola. Fiquem então ligados agora. Eu vou passar agora o microfone aqui para o Léo. Boa noite, amigos ouvintes, amigos motociclistas aqui presentes. Vamos dar mais início ao nosso motoculto, né? Vamos começar fazendo uma oração aqui, porque eu reconheço minha total incapacidade para oferecer alguma coisa para vocês. Mas o Senhor Jesus é o que vai conduzir esse motoculto aqui hoje, para poder falar uma palavra com vocês, a palavra que foi revelada a mim no início dessa semana e a palavra que vai ser pregada aqui hoje. Então vamos começar a entrar todos nós em espírito de oração para podermos orar antes de começar a palavra. Senhor meu Deus, meu amado Pai, peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Lhe agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor tem me concedido. Lhe agradeço pelos irmãos motociclistas que estão aqui. Lhe agradeço pelos ouvintes que estão agora também ouvindo, escutando essa oração de Ti, Senhor. Lhe agradeço pela vida de todo mundo, Senhor. Peço que o Senhor estenda a mão sobre a vida de cada um de nós, de cada um ouvinte aí, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Entre na nossa vida, Senhor, fazendo uma mudança, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos prepara, Senhor, nos conduza, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, também peço que o Senhor abençoe os irmãos motociclistas que estão por aí pela estrada, fazendo algum passeio agora, alguma viagem, ou até vindo do trabalho, Senhor. Guarde o caminho deles até a chegada dos lares deles, proteja os lares deles, mostre os teus anjos acampados em volta da casa deles, Senhor, guardando todos nós, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Assim oro, lhe peço, lhe agradeço e peço que o Senhor conduza esse culto, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante. A palavra de Deus diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito na mão dos médicos e gastava todo o seu dinheiro, mas nada melhorava e assim piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês, a multidão aglomerava ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aqui a palavra de Deus nos falou. O que eu vejo dessa passagem aqui? Primeira parte, ela tinha um sangramento. Esse sangramento, ela já tinha sangramento há 12 anos. Como a palavra diz, ela passou na mão de vários médicos, né? Vamos botar aqui, no caso, eu já estou viajando nessa palavra, né? E entendendo o que essa pessoa passou durante 12 anos. 12 anos ela viu um sofrimento grave, né? Um sangramento, uma hemorragia. Então ela passou, e na palavra diz que cada vez, em vez de melhorar, piorava. Então nessa passagem, ela, na mão de médico, né? Eu creio que naquela época, como não existia tantos recursos que nem hoje, né? Na medicina, ela deve ter tomado muito chá, muitas receitas de ervas, coisas assim, desse tipo. E nada acontecia, pelo contrário, na palavra diz que piorava. E nisso, ela vinha gastando todo o seu dinheiro. E isso se passaram longos 12 anos. O que eu trago para isso? Hoje nós temos um problema, pedimos para Deus resolver e queremos que Deus resolva no ato. Queremos que Deus resolva o nosso problema no instante. Primeiro nós temos que saber se nós estamos pelo caminho certo. Por enquanto ela pediu orientação na mão de homens,
nada foi resolvido. Ela fez tudo que ela podia fazer. Quando ela botou a fé dela no Senhor, foi aí que o problema dela foi resolvido. Só tem que ela levou 12 longos anos para resolver esse problema. Na palavra de Deus diz que nós pecamos por não conhecer a verdade. Na palavra diz que se conheceis a verdade os libertará. Então foi quando ela resolveu conhecer a verdade, quando ela falou: pelas mãos humanas eu não consigo a minha cura, eu não consigo resolver o meu problema, eu não consigo dar jeito na minha vida. Então eu vou ter que ir para uma coisa sobrenatural. Quando ela botou a fé dela em Jesus, e não foi Jesus que nem assim orou por ela, a fé dela foi tão forte que ela falou: basta eu tocar nas vestes dele, se eu tocar nas vestes dele, eu estarei curada. Foi o que aconteceu. Quando ela tocou nas vestes dele, na palavra diz que Jesus sentiu que dele saiu o poder. Então foi a cura dela imediatamente. Então nós podemos ver que nosso Deus é um Deus tremendo, né? Um Deus que cura, salva e liberta. E hoje nós temos essa passagem, uma passagem relatada na Bíblia, e nós estamos, é uma passagem, uma história, né, escrita há mais de 2000 anos, e nós estamos comentando essa história aqui hoje. Então a história dela foi escrita na Bíblia. Eu pergunto para vocês hoje, o que você está fazendo para a sua história ser escrita com Jesus? Vamos botar, se você tiver com algo no caminho do Senhor, nós não sabemos daqui quanto tempo, pode ser há milhares de anos, alguém pode estar contando a sua história também, do jeito que a história dessa mulher foi contada aqui na Bíblia. Então nós temos que refletir, o que você está fazendo para a sua história ser escrita? Você está escrevendo essa história na parte que ela toca em Jesus e reconhece que ele é o único que pode ajudar, ou você está reconhecendo, tentando botar os seus problemas na mão de homem para resolver? Se você está nesse tempo de botar o seu problema na mão de homens, foi o caso dela, ela levou longos 12 anos. Se você está achando que os homens vão resolver os seus problemas, pode ter certeza que não vai, porque a base de tudo aqui, Deus tinha um propósito na vida dela. Por isso que nenhum homem, nenhum médico conseguiu curar. Pelo contrário, ela diz aqui na passagem que ela gastou todo o seu dinheiro e só piorava. Os médicos não conseguiram curar. Então, Deus já tinha um propósito na vida dela. Ela só ia ser curada nas mãos de Deus. Por isso que a história dela está escrita aqui. Já se passaram mais de 2000 anos e a história dela está sendo falada aqui hoje e vai ser falada por mais milhares de anos pela frente, porque está relatada na Bíblia. Então, eu pergunto a vocês, está na hora de entrarmos no caminho do Senhor, tocarmos as vestes dele. Como que nós vamos tocar as vestes dele? Hoje nós não estamos Jesus em carne na nossa frente, mas quando Jesus ressuscitou, ele deixou conosco o Espírito Santo. E ele está sentado ao trono do lado do Pai para interceder por nós. Então, se nós pedirmos, ele fará. Então, a mensagem de hoje é essa. Vamos pedir o que nós estamos necessitando, o que os homens não conseguiram realizar. Deus realiza, Jesus realiza. Então nós vamos botar a nossa fé nele, porque ele é o único que pode nos ajudar e nos salvar. Então essa mensagem que eu deixo para hoje, até aqui, o Senhor conduziu esse motoculto. Então aqui eu vou terminar também fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele concedeu, agradecendo aos amigos ouvintes que estão escutando isso aí, e que eu tenho certeza que tem alguém que essa palavra foi a palavra que Deus preparou para essa pessoa. Então tome uma posição, entre numa posição com o Senhor, que Ele fará maravilhas em sua vida. Então, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelos ouvintes, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui assistindo esse motoculto, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito, muito obrigado pelas curas que o Senhor tem feito na minha vida, que eu sou testemunha vivo disso, de que o Senhor já me curou várias vezes de vários problemas, Senhor. Então, Senhor, continue, Senhor, nos curando, nos abençoando e nos guiando, Senhor, conforme a Tua verdade. Como eu sempre digo, a estrada é nossa, mas o caminho é Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso aí, galera. Canal Willy Brasil é o canal do motociclista, onde a gente fala sobre moto, onde a gente fala sobre rock and roll, eventos, mas também falamos de Jesus. Jesus é maravilhoso. E eu queria falar uma coisa para vocês também em complemento a isso. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele
e o resto Ele fará. Se você puder meditar sobre isso, medite, porque você vai se dar bem. Valeu, galera? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Beijos no teu coração, Jesus te ama e eu também.